Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, com muito prazer, estamos aqui recebendo o artilheiro de Deus, Baltazar Maria de Moraes Júnior. Baltazar, é um grande prazer estar aqui contigo. Oi, Fábio. Para mim também é um prazer, uma alegria muito grande estar falando com você. E é o torcedor gremista, que para mim realmente me traz as melhores recordações e tem um carinho muito grande por todo o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul, que sempre me tratou tão bem. E tu pode ter certeza que quando o torcedor gremista lembra do nome do Baltazar, também traz muitas alegrias. Eu imagino, né? Aquele primeiro título nacional do Grêmio, podendo marcar o gol no Morumbi, aquilo foi realmente marcante. Não foi por acaso que eu fiquei aquela noite sem dormir, que realmente foi extraordinário. E eu, apenas com 21 anos de idade, tendo toda aquela emoção de ver aquele gol, de ver a alegria do torcedor. Como é que começou a tua carreira, Baltazar? Olha, eu comecei a carreira no Atlético Goianiense desde as categorias mais inferiores, porque o campo do Atlético era exatamente vizinho à minha casa. Se eu pulasse o muro, eu já estava no campo do Atlético. Então, era o quintal da minha casa. Eu comecei ali a estar jogando e, desde as categorias mais inferiores, eu participei de todas até me tornar profissional aos 18 anos e aos 19 aí que eu fui transferido para o Grêmio. Mas quando tu começasse no primeiro ano do campeonato goiano, tu já fosse o artilheiro. Já fui o artilheiro do Campeonato Goiano, de 78. Foram 31 gols, foi realmente uma marca muito grande, e eu bem novo, mas a equipe era uma equipe muito boa, com jogadores muito experientes, e eu pude aproveitar bem as oportunidades, e aquilo ali também me ajudou para ser transferido para o Grêmio. Até hoje esse recorde do campeonato goiano permanece teu, né? 43 anos. Sim, permanece. Eu fico feliz aí. Eu espero que os campeonatos estão mais curtos também. Então, hoje em dia está mais difícil de fazer mais gols, né? É verdade. E como é que foi a tua vinda para o Grêmio? Olha, foi algo assim muito rápido, né? E uma transação. O André era o centroavante, e me contrataram apenas para ser o reserva, para ser um substituto e me preparar com o tempo. Mas rapidamente eu tive a oportunidade já de começar a jogar, de entrar nos jogos, e pouco a pouco eu fui entrando e me tornando titular naquele mesmo ano ainda de 79. Ali foi uma solicitação do treinador Fantoni também? Sim, me parece que sim, e ele gostava muito do meu futebol, foi ele que me lançou, e realmente era uma figura, sinceramente era muito... E quando eu teve um jogo que me fala o seguinte, ele me escalou, o André era muito bravo, sabe? O André Catimba. Então, então ia me colocar como titular. Quando o André viu que a camisa já distribuía nos vestiários, as camisas com os números. E aí para o André deu, não sei se a 15 ou 16, e para mim foi a 9. O André foi todo bravo para brigar com o titio, o Orlando Fantoni, e falou: que é isso aqui? Aí o titio Fantoni, o apelido dele é titio, né, Orlando Fantoni, falou assim: o roupeiro tá louco, o roupeiro tá doido, trocou as camisas. Ele viu que o negócio não estava bom para o lado dele, e aí eu fiquei na reserva. Mas pouco a pouco fui entrando e até consegui o meu lugarzinho. Ali eu sei que, conversando com alguns ex-atletas, também teve uma participação importante do Nardella, né? Porque ele jogava contigo na seleção brasileira juvenil e ele também recomendou bastante o teu nome. Sim, ele deu uma ajuda muito grande, porque nós jogamos juntos na seleção brasileira de novos, e ele recomendou, o pessoal fez pesquisa junto a ele, e ele recomendou bastante. Eu sou muito grato ao Nardella, e somos muito amigos, moramos no mesmo apartamento em Porto Alegre, e temos uma amizade muito grande. Faz tempo que não nos vemos, mas o carinho, o amor que nós temos um pelo outro de amizade, como irmãos em Cristo, também é muito grande. Naquela época, o Grêmio venceu uma concorrência com o Flamengo e com o Palmeiras para te trazer para o Grêmio. Eu não sei se tu te lembra. Olha, foram várias equipes que estavam se interessando, até o próprio Internacional fez sondagens e tudo, mas eu fiquei muito feliz. Eu sou muito grato a Deus pela ida ao Grêmio.
foi algo diferente, porque normalmente as contratações maiores ali eram para São Paulo e para Rio, mas a minha ida para Porto Alegre foi uma grande alegria. Para mim, eu sou muito grato a Deus por ter ido a Porto Alegre, jogado no Grêmio todo esse tempo, porque realmente me adaptei muito bem. Veja só como são as coisas, né? Como as palavras que a gente diz muitas vezes são marcantes e fortes. Tu me desse uma declaração quando chegasse no Grêmio, que foi assim, ó, a minha realização profissional. E só espero que possa dar ao Grêmio tudo aquilo que ele espera de mim. Vou para o Grêmio com muita fé em Deus, porque sem ele a gente nada consegue na vida. Deus sabe o que faz pelo seu servo e tenho certeza que foi ele que me encaminhou para o Grêmio. E aí, logo na tua estreia... Olha aí, já marquei, já comecei marcando o gol. Já na tua estreia, tu marcasse 2 gols contra o Rio Grandense, Santa Maria. Rio Grandense. Olha, mas fico muito feliz, eu não me lembrava das palavras que eu tinha dito, e eu fico muito feliz de ter dito essas palavras, porque realmente é o que é a realidade, e eu fico muito, muito grato a Deus pelo que aconteceu, a grata surpresa de ter ido para o Grêmio, realmente foi algo maravilhoso, foi um projeto de Deus e por isso deu tudo certo. E o grupo, desde o início, te recebeu muito bem, né? Sim. Olha, os atletas, tanto da diretoria também, os jogadores, a comissão, todo mundo me tratou muito bem. Eu realmente, a minha adaptação foi ótima em todos os aspectos e eu só tenho a agradecer pela maneira como se portaram comigo. E me diz uma coisa, o nosso clima aqui, logo na tua chegada, teve um perrengue, né? Aquele jogo Nossa, na Serra contra o o Esportivo. jogo esportivo, que frio, caiu neve, viu? Olha, o negócio foi terrível, viu? Não podia parar em campo nem um pouquinho, porque estava congelado, viu? Imagina, vim de Goiás, 40 graus, chega ali no Rio Grande do Sul, negativo. Olha, foi um jogo muito difícil, viu? A gente, quando caía no chão, o que doía as pernas, porque arranhava e tudo, dolorido, muito, muito difícil. Mas foi um jogo único, né? Eu acho, na tua vida. Tu já passasse por essa situação na Europa ou não? Não, foi só esse jogo mesmo que eu tive e foi realmente muito difícil. Lembro muito bem em Bento Gonçalves. Como é que era a tua relação com o presidente Hélio Dourado naquele período de O Hélio, sim, foi ele que me contratou na época como o diretor de futebol que foi me buscar, me contratar, mas ele era o presidente, era uma pessoa bastante que sabia se sair muito bem, que comandava bem a equipe. Eu acho que fez um grande trabalho. Não tive muitos relacionamentos, assim, eu era muito tímido, vamos dizer assim, com 18 para 19 anos, então não me comunicava muito ainda com o presidente para conversar e para fazer assim um diálogo melhor. Mas ele foi um grande presidente e sabia valorizar o Grêmio. Mas naquele teu início de carreira ali no Grêmio, tu comentasse esse episódio do André Catimba, mas teu relacionamento com ele era bom também, né? É que ele era um pouco difícil, né? De temperamento. Ele era um pouco bravo ali, tudo, né? E a sua maneira de ser, mas eu me dava muito bem com ele, sem nenhum problema, e não tivemos problema o tempo todo que nós jogamos juntos ali. Baltazar, naquele período, o Grêmio é um ponto importante que eu gostaria de abordar. O Grêmio estava engajado em concluir o Estádio Olímpico. Muitos atletas também entraram nesse processo de ajudar o clube no interior do estado, com a campanha do cimento, ou em matérias publicitárias. Como era o engajamento da torcida do Grêmio naquela época, com o objetivo único de concluir o estádio? Queria que tu contasse um pouquinho o que tu via ali naquele momento e em volta do Estádio Olímpico, o que era feito, como é que a torcida se comportava. Olha, a torcida, a gente tem que dar assim, os parabéns, porque o que ela se portou foi algo impressionante. Nós íamos não só no Estádio Olímpico, mas nos interiores que nós íamos visitar as localidades onde tinha a torcida do Grêmio,
todos empenhados em ajudar, em contribuir, inclusive financeiramente, para que o Grêmio concluísse o estádio, fizesse toda a volta no estádio. E, para isso, realmente, o presidente Hélio Dourado foi algo extraordinário o que ele fez, a maneira como conduziu foi realmente fantástico e, em pouco tempo, conseguiu-se realmente fechar o anel do Estádio Olímpico. Foi incansável, né? E naquela, Foi sim. E naquela reinauguração, nós tivemos uma reinauguração no jogo contra o Vasco, o autor do gol Sim. foi o Baltazar. Que alegria poder inaugurar o estádio ali, poder fazer um gol contra o Vasco, um time muito bom, um time realmente competente, com vários jogadores a nível de seleção. Então foi um grande jogo e eu fiquei muito feliz de poder realmente marcar a reestreia. Fizesse o gol no Mazzaropi? Mazzaropi, é isso mesmo. Depois do jogo, tu declaraste, foi marcante para mim, pois estava acompanhando todo o processo de arrecadação de cimento, vendo as melhorias no estádio e, enfim, logo na estreia, poder fazer o gol, deixar isso na história, foi muito gratificante. Tu falasse eu continuo. Quando tu fizesse, depois do jogo, quando tu fizesse o gol da reinauguração. Eu me lembro bem, sinceramente, foi muito marcante realmente a maneira como o Grêmio ia pedindo a ajuda dos torcedores, e o torcedor, o tanto que contribuía. Eu ficava assim impressionado a maneira como se dispunham a ajudar e conseguiram um grande feito, um estádio tão grande, valores muito elevados, mas o torcedor realmente vai com o Grêmio até onde o Grêmio estiver. Ele efetivamente estava engajado na campanha do cimento, né? Era um desejo do torcedor concluir o estádio. Claro, eu acho que o estádio precisava do anel ser completo e ficar realmente um estádio bonito, com a capacidade maior também. Até como estima do torcedor, né, Baltazar? Porque naquele período, claro que em 77 o Grêmio retomou a hegemonia do Estado na conquista do Campeonato Gaúcho, mas até então ele passou um período longo sem conquistas. E o torcedor se sentia frustrado. Aquilo ali foi um represamento de emoções que desabrochou ali com a reinauguração do estádio, né? Eu creio que sim. O torcedor, o estádio é um símbolo do clube. Então, isso ajuda a grandeza do clube a mostrar a sua grandeza, que se completou também, que o clube tinha estrutura. Então, eu acho que isso foi fundamental. Realmente, os dirigentes conseguiram influenciar bastante os torcedores foram conscientes e contribuíram efetivamente para que o clube crescesse. Aí, em 1980, como tu é um cara marcante em recordes, em feitos históricos e em palavras marcantes também, em 80 o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho e o goleador do campeonato foi o Baltazar, que até hoje, com 28 gols, estamos completando agora 41 anos, o recorde permanece sendo teu. Olha, eu espero que o recorde possa permanecer, que os campeonatos agora sejam mais curtos, que não sejam menores. E tirando a brincadeira, a tendência é essa, né, Baltazar? A tendência é essa. Realmente, os campeonatos agora regionais ficaram bem mais curtos, é difícil se bater um recorde. E eu fico muito feliz, assim, porque ter um recorde num clube é muito gratificante a gente ver, olhar para trás e ver que fizemos um bom trabalho, que conseguimos títulos, que conseguimos gols e que realmente foi valorizado. E naquele ano de 80, tu tivesse um rendimento espetacular, né? Tu foste bola de ouro, tu foste o goleador do Brasil, se eu não me engano, na frente do Zico, né? Teve um destaque espetacular naquele ano, o rendimento esportivo foi ótimo. Foi um ano excelente, realmente foram muitos gols. E no ano seguinte, inclusive, eu já pude ir inclusive para a seleção brasileira, então, em decorrência daquele ano de 80. Então, foi um ano fantástico para mim, uma adaptação já bem grande, e a equipe, o entrosamento com os companheiros, já com mais maturidade, já casado também. Então, realmente foi algo maravilhoso, o ano de 1980. E naquele período, o Grêmio vinha formando um time mais experiente, mas ele tinha uma mescla bem importante entre jogadores bem jovens, né?
o Neymar também era um jogador jovem, com atletas já de experiência. Aí veio também o De Leon para o Grêmio. Foi uma mescla bem interessante ali, que casou direitinho, né? Eu creio que essa mescla de jogadores experientes e jogadores mais jovens, também com capacidade, foi o que ajudou bastante a equipe também. Então, havia um dinamismo de corrida, de rapidez, de agilidade nos mais jovens, e haviam jogadores com bastante experiência que ajudavam bastante, como o De Leon, que veio, realmente o próprio Leão também, que era o goleiro, as orientações, as conversas, o comportamento mesmo de cada jogador influenciava nos demais. Como é que era trabalhar com o Rafael Bandeira dos Santos? Olha, não foi muito tempo que nós trabalhamos, mas eu creio que fez um bom trabalho também. Foi um período curto que nós tivemos, talvez, acho que nem chegou a um ano, talvez, Sim. que nós tivemos esse trabalho juntos. Porque a gente fala em Baltazar pelos feitos marcantes, mas parece que tu passou anos no Grêmio. Relativamente foi uma carreira curta dentro do clube, foram 3 anos. Mesmo assim, em 3 anos, tu está na lista dos 10 maiores goleadores da história do Grêmio. Para tu ver a importância do teu futebol para o clube. Foram 3 anos e 4 meses. Mas, por incrível que pareça, foi o clube que mais tempo eu joguei na minha carreira profissional. Porque a questão, Fábio, também é o seguinte: centroavante foi o seguinte, se está fazendo muitos gols, aí ele é transferido para outro clube, é vendido. Se não está fazendo gols, ele vai embora, vão mandar embora também, transferir. De toda maneira, você vai embora. Sim, porque Não tem jeito, viu? Não dá para ficar. Tu chegasse para entrar numa nova geração, numa saída do André Catimba, né? Isso, foi a preparação. Só que eu consegui já, no primeiro ano, já entrar no time titular e Sim, conseguiram a vaga. Pela qualidade do teu futebol e pelos gols que tu marcava, né? Tu começasse a marcar tanto gol que passou a... Tu tinha que ser o titular do time naquela ocasião. Entendo. Realmente foi o que aconteceu e aí eu permaneci. E no ano seguinte, que foi o ano de 80, foi um ano extraordinário e eu pude fazer mais gols ainda e pude dar continuidade. Uma pergunta que eu queria te fazer em relação ao Enio Andrade. Com vários jogadores, ex-atletas que eu converso, todos me dizem a mesma coisa, que ele era diferente como treinador. O que tinha de diferente o Enio Andrade? Olha, eu acho que a observação, a maneira como ele observava, era muito profunda. Eu acredito que eles tinham um olhar muito bom para ver as condições, a maneira como os times jogavam e também a maneira de selecionar também. Para mim, realmente, ele conhecia muito a equipe adversária. Então, por exemplo, quando nós fomos jogar contra o São Paulo, a maneira como ele pôs a equipe para jogar, ele era um treinador muito experiente, não arriscava muito e sabia colocar a equipe numa formação que realmente foi bastante vitoriosa. Não por acaso ele conseguiu tantos títulos nacionais. E aí veio 81, né, Baltazar? A gente começou no Campeonato Brasileiro com uma campanha um pouco acidentada, mas ao longo do caminho o Grêmio foi se achando e tivemos o êxito. Aí na semifinal pegamos a Ponte Preta lá, né? Uhum. E aqui no jogo que ganhamos a partida lá, e no jogo de volta, mesmo com uma derrota de 1-0, com o gol do Oswaldo, fomos à final. E aí nós tivemos as 2 partidas contra o São Paulo. Naquela primeira partida, aos 19 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve um pênalti a seu favor. E o senhor Nossa, colocou que pênalti foi aquele, fora. viu? Inesquecível. Como que eu poderia chutar para fora? A cabeça minha ficou realmente enorme, quente, preocupadíssimo com aquela situação. E 0-0, estava 0-0 ainda. Exato. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Até uma pergunta de um amigo, que sempre quando a gente conversa sobre o Baltazar, ele me diz, um dia quando tu falar com o Baltazar, tu faz essa pergunta para ele. O Eduardo Seguésio. Tu te lembra qual foi o repórter que te perguntou no intervalo se Deus tinha te abandonado?
Não me lembro qual foi o repórter, não. De E quando, jeito nenhum, não consigo, não. e quando tu dissesse, Deus guarda algo melhor para mim, da onde veio isso, Baltazar? Da onde veio? É da Bíblia, um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, naquela hora, não podia entender como que aquilo ia cooperar, como aquilo ia ser para o meu bem, que Deus estava reservando algo melhor para a minha vida. Então, mas quando, aos 19 minutos do segundo tempo, eu marquei lá no Morumbi, eu saí levantando os braços para os céus, agradecendo a Deus, vendo a resposta de Deus para a minha vida. Antes de nós chegarmos nesse ponto aí do gol, como é que foi a semana da decisão? O Eldorado, o próprio presidente, tinha me comentado que por tu ser jovem e por acharem que tu estava um pouco abalado com aquela perda do pênalti, ele te colocou, a direção do Grêmio te colocou junto com o Leão, como o Leão era uma pessoa experiente, para te acalmar, te dar conselho, vivenciar aquela semana contigo. Me conta um pouquinho desse episódio. É verdade, eu fico admirado da forma como o Grêmio se preocupava com a equipe e tinha consciência de que aspectos psicológicos também poderiam afetar os jogadores. Então, colocar um jogador mais experiente realmente foi uma surpresa. O Leão foi o meu companheiro de quarto e pudemos conversar e tudo. E eu acho que realmente foi uma decisão muito sábia, porque ele era um jogador que já tinha ido para a seleção brasileira, que tinha tanta experiência e podia realmente, eu com a minha juventude toda, um pouco mais nervoso, estava já um pouco tenso devido a ter perdido o pênalti, mas realmente foi muito importante tudo o que eles fizeram. Tu sabe que eu fiquei, quando o presidente me comentou esse fato, eu realmente fiquei impressionado, sabe? Porque nós estamos falando de 1981. Lá atrás era muito feito na intuição, muita coisa era feita na intuição, Verdade. sem uma pesquisa científica. Psicologia era um bate-papo, não havia um departamento psicológico dentro do clube. E essa orientação eu achei surpreendente, porque foi extremamente relevante, né? Seria uma forma mais acertada que eu poderia imaginar em relação a um jovem jogador talentoso que muito provavelmente poderia decidir na partida de volta. Tanto é, eu não sei se tu te recorda, que alguns setores da imprensa estavam questionando a tua participação no jogo final por ser jovem. E o clube segurou, disse, não, ele é o centroavante, é o cara que vai lá decidir para nós. Entendo. Eu acho que foi muito sensato os dirigentes do Grêmio e realmente eles foram assim pioneiros, porque estar lançando coisas e se preocupando com fatos assim psicológicos, como é que estaria um jogador e colocar tudo isso achei que foram fatos importantes e que ajudaram a equipe a conquistar o título. E aquele clima do já ganhou do São Paulo, um Morumbi lotado com 100 mil pessoas, um pouco mais de 100 mil pessoas, vocês encontraram aquele ambiente, sentiram naturalidade no momento que entraram no campo? A pressão era muito grande? Não, a pressão era grande, mas nós estávamos bem conscientes e conversávamos muito no grupo, na preleção, sobre a importância que nós não tínhamos ganhado nada ainda, que precisávamos de um título, que conquistássemos aquele título nacional, nós ficaríamos na história do Grêmio e precisávamos daquela vitória. Então, todos estavam conscientes de que todo o nosso trabalho estava sendo jogado ali naquele último jogo. Então, precisávamos estar bem conscientes e compenetrados no jogo. Eu até relato no meu livro que o 19 é o número da final. No primeiro jogo, aos 19 minutos, tu perdesse um pênalti. Aos 19 do segundo tempo, no jogo em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, o Paulo Isidoro deu a vitória para o Grêmio. E aos 19 minutos, no Morumbi, no segundo tempo, tu fizesse o gol mais lindo de uma final de Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o gol mais bonito plasticamente que eu já vi.
Olha, eu sou suspeito de dizer, porque cada vez que eu olho o gol, eu vejo que foi de uma beleza, de um trabalho, a jogada em si, e dominar no peito, e bater no canto, bem colocado. Realmente foi algo extraordinário o gol. Para mim, foi o Baltazar, gol mais bonito e mais importante. que tu sentiu naquele gesto de levantar as mãos? Olha, eu fiquei realmente muito emocionado, porque eu sabia que Deus estava me presenteando, que era o título nosso, e eu saí agradecendo realmente a Deus, porque eu sabia a tensão que eu tinha vivido por ter errado aquele pênalti, pela importância que era a decisão para nós. Então, eu saí agradecendo a Deus de todo o meu coração. E naquele momento Deus te deu o que tinha reservado, né? Sinceramente, foi algo extraordinário. E eu creio que não foi por acaso até que as palavras que eu disse antes do jogo, e as pessoas marcaram muito tudo isso, e é por isso que eu sou chamado de o artilheiro de Deus, sempre falando de Deus, da importância de Deus, que cada um de nós precisamos realmente, em todas as nossas vidas, em todos os nossos aspectos do que vivemos e vivenciamos, buscar a Deus, porque Ele tem resposta para nós. Tu me desse uma entrevista para o livro, depois do momento que tu falou, após o gol, quando o Grêmio foi campeão. Orei bastante antes do jogo, pedindo aquele gol. E Deus ouviu minha oração, assim como Deus ouve a oração de todo aquele que o busca de todo o coração. E ainda tu complementou. O gol foi e será algo inesquecível para mim. Eu havia pedido tanto a Deus um gol na final, e quando recebi aquela bola do Renato Sá, dominei no peito e coloquei no canto esquerdo do Valdir Pérez. Explodi de emoção, de alegria dentro de mim. E saí correndo como louco, agradecendo a Deus por tudo e vendo já o título sendo nosso. Naquela noite não pude dormir, pois vinha à minha mente a todo momento aquele gol. É emocionante, Baltazar, para quem é torcedor do Grêmio e para quem te admira como pessoa, não só como um atleta. É emocionante. É muito bacana isso. Muito obrigado. Eu me emociono novamente, porque podem ter já 40 anos que já estamos, que vivenciamos isto, mas me traz muita emoção, porque foi um momento realmente extraordinário para mim. Este ano completamos, né, 40 anos, agora em maio. 40 anos, é verdade. Dia 19 de maio, vamos comemorar, viu? Baltazar, eu queria que tu comentasse comigo um outro jogo também, que foi um amistoso, mas ele foi importante na ocasião, porque já naquela época, o Grêmio também tinha alguns departamentos que eram novos, que eram incipientes, mas novos no Brasil. Naquela época não se falava em marketing. E hoje naquela época nós tínhamos um departamento de marketing mais atuante do que muitos clubes têm hoje ainda, entendeu? Como distribuição de kits infantis para as crianças, várias coisas. E naquela época, o Grêmio foi convidado a jogar uma partida em New Jersey, nos Estados Unidos, por uma possível abertura de mercado no futebol americano, em virtude do Pelé e todo aquele boom que deu lá, né? E o Grêmio jogou contra o Cosmos e venceu por 3-1. Efetivamente, em relação a esse jogo, tem uma coisa que me chama a atenção, que é, falando com algumas pessoas e lendo os recortes de jornal da época, o Grêmio fez uma partida tão boa que no final da partida, a equipe do Grêmio, e principalmente o Paulo Zidoro, que teve uma partida de exceção, foram aplaudidos por 2 minutos por todos os torcedores em pé. Te lembra? Sim, me lembro do jogo, já fazem muito tempo, não me lembro de muitos detalhes, mas foi um jogo bem, bem marcante e muito interessante para a gente. Foi um jogo muito agradável. Em 82, tu foste para o Palmeiras. Por que tu saíste do Grêmio? Olha, não sei assim exatamente, já estava no meio do campeonato. Já era na gestão do presidente Koff. Já era na gestão do Fábio Koff, isso mesmo. E aí eu acho que eu já estava um pouco sem lugar, o time já estava buscando outras alternativas, tentando outros jogadores na posição, não sei exatamente o que aconteceu,
que resolveram me emprestar para o Palmeiras. E acabou sendo bom para mim. Eu fiz um bom campeonato paulista ainda e consegui fazer um bom número de gols. Acho que já tinha sido decretado o final da minha etapa no Grêmio. Na minha opinião, de forma precoce, porque tu estava em alta ainda. Bem novo, né? Eu ainda estava bem novo ainda, com 23 anos, 23, 22, 23 anos, e realmente eu acho que ainda tinha bastante para poder dar. Tu sabe por quanto tu foi negociado? Ah, não me lembro, não. Olha a inflação, Baltazar. Olha o que muda o futebol. Tu fosse negociado por $30 mil. $30 mil. Dinheiro que o jogador de hoje tem no bolso. Tem no bolso, é verdade, para sair. Impressionante, viu? Eu me lembro também que quando eu fui transferido para a Europa, eu ganhava cerca de $5 mil por mês. Era $60 mil ao ano quando eu fui jogar na Europa. Era bem então, diferente. Realmente é bem diferente. Depois tu passaste do Palmeiras, tu foste para o Flamengo, e aí tu foste para a Europa. Europa. Fui para o Flamengo. Não, do Flamengo eu voltei ao Palmeiras, aí o Palmeiras me comprou, e aí depois fui para o Botafogo do Rio. Aí fiquei 1 ano no Botafogo, fui até artilheiro do Campeonato Carioca, e depois do Botafogo é que eu fui transferido para o Celta de Vigo, na Espanha. Da Espanha, e aí, onde eu fiquei 3 anos, foram boas temporadas ali, e depois fui para o Atlético de Madrid. Qual a tua atividade hoje, Baltazar? O que tu faz? Olha, eu ainda sou empresário de jogadores de futebol. Tenho trabalhado com isso já tem cerca de 20 anos, mais ou menos, e já estou quase que encerrando também. Ainda estou com um jogador, cuidando dele, do filho do meu amigo João Leite, que era o goleiro do Atlético Mineiro. O filho dele é o Elton Leite, que é goleiro. Foi goleiro também do Botafogo. Eu levei ele para o Grêmio de Porto Alegre. Ele ficou 1 ano no Grêmio, 1 ano no Goiás, mas não conseguiu ficar bem. E hoje é o goleiro titular do Benfica. Uhum. Baltazar, como é que tu vê hoje o futebol brasileiro? Nessa mudança que nós estamos tendo aqui de treinadores estrangeiros vindo em profusão. Como é que tu vê o futebol brasileiro hoje? Tu que tem uma experiência de Europa também. Bom, eu acho que o futebol brasileiro está tendo um período de mudanças, e mudanças bem drásticas, principalmente com respeito a treinadores. Então, estão gostando do que vem, que os outros treinadores estão trazendo, principalmente Portugal, da Espanha. Eu acho que o futebol brasileiro estava precisando, talvez, de algumas mudanças. Eu acho que essas mudanças vão ser positivas para as equipes. E vamos ver a adaptação. Eu acho que os treinadores estão trazendo conhecimento, algumas mudanças, disciplinas, táticas também. Então, eu acho que são coisas importantes. Com bons olhos, então. Eu acho que com bons olhos, sinceramente, eu acho que sim. E os nossos treinadores também vão ter que se virar um pouco mais para poder estarem trabalhando também e conseguindo seu espaço. E como tu vê, Baltazar, a questão do centroavante hoje? Porque nós temos umas modelações táticas um pouco diferentes, onde se privilegia mais o atacante de ponta, né? O atacante que não necessariamente um centroavante fincado, um centroavante de função específica, raiz. Como é que tu vê isso hoje? Tu acha que vai ter uma extinção do centroavante ao longo do tempo? Eu acredito que sim, porque dificilmente vai se voltar aquele centroavante mais fixo pelo centro, sem tanta movimentação. Eu acho que hoje os jogadores estão se movimentando muito mais e não guardando tanto as posições. Então, tem se feito muitos gols pelos lados, por outros jogadores também. Então, eu acho que, bom, isso faz parte do futebol. Sim. Qual o conselho que tu daria hoje para um jovem que está começando no futebol? Não é fácil, sabe? Dar um conselho são muitas coisas. Eu acho que ele deve ter muita perseverança, buscar uma equipe onde ele possa aprender os fundamentos e poder crescer, ter a disciplina, saber aprender o posicionamento,
até ele adquirir uma experiência maior de profissionalismo, de conseguir o seu espaço numa equipe profissional. Mas essa velocidade de venda, a necessidade de vender um atleta, o objetivo do atleta de querer ir embora para ganhar dinheiro e ficar rico a curto prazo, isso não está prejudicando a carreira do nosso jogador? Às vezes prejudica, interrompe O processo aquele é contrário andamento. também, né? Eu acho assim que se interrompe aquele aprendizado, a maturidade que ele pode ter. Então, antigamente, os jogadores iam para a Europa depois dos 25 anos, não eram antes. Então, agora, com 19 anos, 18 anos, os jovens já estão indo para a Europa. Então, eles já começam a ter uma nova academia, uma nova mudança de sistema de jogo, de tudo. E o aprendizado, o brasileiro é o número 1 do mundo. Então, acho que nós temos que valorizar mais o nosso Brasil aqui e segurar um pouco mais os jogadores. Mas, infelizmente, pela questão econômica, nós não conseguimos. Sim, e às vezes aos 25 ele já está até voltando para o Brasil, né? Está sendo repatriado. Do jeito que estamos agora, sim, ao contrário, né? Porque vão muito novos. Às vezes buscam jogadores que 15, 16 anos que podem ter no futuro. Mas em contrapartida a gente vê que acaba faltando fundamento, né? Porque ele não tem... Falta fundamento. Exatamente, não tem uma base aqui, acaba indo muito cedo. O ano Eu passado... aconselho mais, se os jogadores pudessem ficar mais tempo no Brasil, teriam uma base melhor e poderiam se sair muito melhor lá. Perfeito. Baltazar, quando tu viesse a Porto Alegre, para mim foi uma grande satisfação no lançamento do livro Eldorado, e eu fiz questão absoluta da tua presença. Tu me deste de presente este livro aqui, ó. Mais que ouro. Mais que ouro. E eu gostei bastante, porque primeiro ele é feito em pílulas. A cada dia tu tens uma descrição, uma mensagem importante. E desde o dia que tu me desse, eu venho lendo um capítulo por dia. E te confesso que me fez muito bem. Faz a gente crescer como pessoa e principalmente nesse momento de pandemia, de rever muitos conceitos, não digo errados, mas conceitos que muitas vezes a gente não dá importância para alguma coisa que é simples, que é, na verdade, o que vai nos satisfazer, né? E me fez crescer bastante nesse livro. E aí, abrindo hoje, no dia 3, nós temos aqui uma mensagem que fala: feliz comigo mesmo. Então, eu te cumprimento por esse livro, porque ele é singelo, ele dá o recado, ele é rápido de ler, fácil, e faz a gente refletir muito. Tu ainda participa ativamente das questões da igreja? Sim, continuo. Isso aí, para mim, é o mais fundamental na minha vida. O futebol passou, as glórias, momentos inesquecíveis, mas a vida com Deus, que é o mais importante, continua. E é por isso que eu continuo lendo a Bíblia, seguindo a Deus, porque Ele muda o nosso coração. Ele é que traz paz, traz alegria, traz motivação, traz a razão da gente lutar por um casamento, pela família, pela sociedade, para que nós possamos ter uma vida com Deus. Então, isso para mim é fundamental. Eu continuo sempre orando, buscando a Deus, buscando ler a Bíblia para conhecer e fazer o que é da vontade de Deus, o que Ele nos promete que vai cuidar de nós, que nos vai dar a vida eterna e que vai nos dar uma verdadeira paz aqui neste lugar. Tu sabe que quando a gente começa a pesquisar sobre futebol, como eu tive interesse em pesquisar a história do Grêmio, por ser torcedor e por gostar de estatística, de pesquisa, a gente sempre tem a primeira admiração ao atleta pelo que ele é dentro de campo, né? O teu ídolo, a pessoa que tu gosta, aquele é um artilheiro, aquele é um jogador de raça, um goleiro fantástico e tal. Mas, com o tempo, quando a gente tem a oportunidade, e no meu caso, o privilégio de conversar contigo, de ter falado contigo pessoalmente e dedicado um pouco com as nossas conversas, eu fico mais satisfeito ainda
por encontrar, no caso, na tua pessoa, um cara fora de série como pessoa. Hoje, o grande jogador Baltazar, ele é sim relevante, mas saber como tu é e quem tu é e o modo que tu age é extraordinário. Eu fico muito satisfeito em te conhecer e privar da tua amizade. Olha, eu fico muito feliz e emocionado também, porque para mim, Fábio, poder ter te presenteado com esse livro que eu pude traduzir de um amigo meu, que é um escritor espanhol, e você pode também estar vendo o que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa vida, o que ele pode fazer por nós, realmente é algo maravilhoso. Então, eu fico muito grato a Deus pela nossa amizade também, não é apenas pelo futebol, mas é algo gratificante poder ver o que Deus também pode fazer na sua vida. Deus tem feito grandes coisas por mim e Ele pode fazer na sua vida também, na vida de todos aqueles que o ouvem e obedecem a Deus. E eu vi a humildade também, Baltazar, que tu tivesse naquele evento do lançamento do livro, onde tu em nenhum momento deixou de tirar foto, de dar um sorriso, dar um autógrafo, de participar com as pessoas comuns ali, torcedores que estavam ali para tirar foto e privar daquele momento com vocês. Foi algo bem marcante. E nesses pequenos atos que a gente vê quem são as pessoas, né? Isso me faz te admirar cada vez mais. Muito obrigado, mas olha, é Deus quem muda o nosso coração. Eu até os 18 anos eu sei como é que era a minha vida, até que eu me dobrei, me ajoelhei no meu quarto e sozinho eu pedi a Deus perdão pelos meus pecados, pedi que Ele me transformasse, me fizesse um novo Baltazar. E foi ali que começou uma nova vida. Há 42 anos atrás, a minha vida mudou e mudou para muito melhor. Quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus e realmente obedecer o que a Bíblia fala. Perfeito. Baltazar, eu queria te agradecer muito por conversar aqui comigo. E esse vídeo aqui vai para todas as pessoas que assistem o canal. E agradeço muito, te desejo muita saúde e que tu será sempre o nosso grande centroavante, o artilheiro de Deus. Muito obrigado, Fábio. Eu desejo tudo de bom para você também. É um prazer grande sempre estar falando com você. A história que você consegue reunir e marcar é extraordinário. E desejo que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, todo o seu trabalho, todas as coisas. Um grande abraço para você e tudo de bom. E eu gostaria muito que essa pandemia acabasse de uma vez por todas e que fosse possível agora, em maio, a gente poder estar junto num evento do clube comemorando os 40 anos do primeiro título brasileiro. Seria muito bom, né? Olha, seria muito legal mesmo. Quem sabe, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos dias. Baltazar, mais uma vez, muito obrigado. É uma satisfação imensa falar contigo. Obrigado, grande abraço também, Fábio. Obrigado. Tudo de bom.